Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, na última aula de matemática eu não tive como gravar o vídeo, né? Mas eu vou tentar gravar hoje depois desse, tá? Vou ver se dá tempo, se nada acontece aqui para eu conseguir gravar, né? Gente, então vamos lá. Hoje nós vamos aprender a representação do número 12. O vídeo anterior vai ser sobre o número 11, né? Nós passamos da dezena... Peraí, só um minutinho. Tinha esquecido de pegar o ábaco. Nós passamos da dezena, né? Nós aprendemos a dezena. E aí, quando a gente vai representar o número 11, a gente coloca uma dezena e uma unidade. E hoje a gente vai fazer a representação do número 12, que é uma dezena e 2 unidades, tá bom? Mas antes disso, vamos fazer aquela nossa rotina de falar os dias da semana, meses do ano e as estações em esquerda e direita? Então vamos lá. Começando, dias da semana. Quais são? São 7. Qual é o primeiro dele? O primeiro deles? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Ótimo. Depois os meses do ano. Quantos meses são, gente? Olha, nós temos 12 meses, né? Então, o primeiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Muito bem. Agora, as estações do ano são 4. Primavera, verão, outono e inverno. Beleza. E agora, esquerda e direita. Já falei para vocês, né, que a direita é aquela mão que eu cumprimento as pessoas, né? Cumprimenta direito, fulano. Eu cumprimento as pessoas com a minha direita. E a esquerda é a outra, tá bom? Então, beleza. Então, hoje, como eu já falei com vocês, eu ainda não gravei a aula da representação do número 11, mas já digo para vocês que é uma dezena e uma unidade, o número 11. E hoje, o número de hoje é uma dezena com mais 2 unidades, que formam o número 12, tá bom? Beleza. Essa é a representação no ábaco, né? Agora, a representação no material dourado, como é que faz? A gente já sabe que o material dourado... Ó, Maria Clara ganhou um material dourado, hein? Fiquei muito feliz, hein? E Julita já tem o ábaco, quer dizer, já tá formada e o pessoal para me substituir, né? Então, vamos lá. A gente sabe que o material dourado é formado por uma centena, que é esse blocão aqui, uma dezena, que é essa barrinha, e a unidade, que é esse cubinho, né? Então, como é que eu vou representar o número 10 no material dourado? O 10 eu represento por uma barrinha. E o 11? O 11 eu vou representar por uma barrinha e um cubinho. E o 12? Uma barrinha e 2 cubinhos. Então, hoje, como é que vai acontecer a representação do nosso número de hoje? Nosso número de hoje vai ser representado por uma barrinha e 2 cubinhos, tá bom? Beleza? Então, agora nós vamos fazer o cabeçalho ali no quadro, o cabeçalho de hoje. Vamos lá? Deixa eu fazer as linhas ali pra gente começar. Então, vamos lá, gente. Começando aqui, colocando aquele E bem grandão, escola municipal Antônio, olha lá o acento circunflexo, Lopes da Fontoura. Muito bem. Aí agora nós vamos colocar a cidade. Nossa cidade, Maricá. Olha lá o acento agudo e a vírgula. A data de hoje é dia 15 de abril de 2021. Ótimo. Depois do nosso cabeçalho tem o número da nossa turma. Nossa turma 221.
Ótimo, agora nós vamos escrever aluno. Vamos lá? Aluno ou aluna. E aqui você vai escrever o seu nome todinho em letra cursiva, tá bom? E a matéria de hoje? A matéria de hoje é matemática. Ótimo. Vamos lá escrever já o primeiro enunciado? O primeiro enunciado é: o número do dia é, bota lá comigo, o número do dia é. Hoje nós vamos estudar a representação do número 12, não é isso? Então, primeiro eu vou fazer o quadro valor lugar, que vocês já sabem que é um quadro que a gente só pode colocar um número em cada quadradinho, né? E outra, cada quadrado desse representa um valor. Esse aqui é a parte da unidade, da dezena e da centena, tá? Então, vamos lá. Hoje a representação é do número 12, ou seja, eu vou ter 2 unidades e uma dezena. Anota lá, número 12 hoje. Vou dar um pause aqui para apagar o quadro e fazer novas linhas. Muito bem, gente, continuando. Agora nós vamos escrever lá o enunciado. Representação no material dourado. Coloca lá comigo. Representação no material dourado. Vamos lá ver como é que a gente vai fazer representação dourado. Como é que a gente vai fazer representação no material dourado, gente? Vou colocar aqui no espacinho para a gente fazer. Lembra que eu falei para vocês que a representação no material dourado, a dezena a gente faz com uma barrinha. Então, eu vou desenhar uma barrinha. E hoje o número 12. Então, dois cubinhos, tá? Essa é a representação do número de hoje no material dourado. Vamos lá, continuando. Agora a representação no ábaco. Como é que a gente vai fazer a representação no ábaco? Vamos lá. Representação no ábaco. A representação no ábaco. Gente, vocês sabem que o ábaco é parecido lá com o quadro valor lugar, né? Só que ao invés de quadradinho para botar os números, a gente tem as varetinhas para botar as bolinhas. Então, tem a vareta da unidade, tem a varetinha da dezena e tem a varetinha da centena. Como a gente aqui ainda não chegou na centena, a gente só vai representar na dezena e na unidade, né? Então, o número de hoje tem quantas unidades? Tem 2, né? 2 unidades. E quantas dezenas? 1, tá? Então, essa é a representação do número 12 no ábaco. Vamos ao próximo. Agora, algarismo cardinal. O algarismo cardinal é aquele, vamos botar lá, algarismo cardinal. Como eu falo com vocês, o algarismo cardinal é aquele algarismo comum que a gente aprende desde a educação infantil, né? Como a gente escreve os números mesmo. Então, a gente vai escrever um número mesmo, normal, 12, tá? 12. Ótimo. Agora, escrita por extenso. Escrita por olha lá o som do X com S, ó. Extenso. E o que significa isso? Escrita por extenso. Extenso é o que é grande, né? Escrever de modo grande. Então, como é que eu escrevo 12 de modo grande? Vou escrever o nome dele. Z. Prestar atenção, porque tem muita gente e às vezes na hora de a gente falar, a gente puxa um pouco. 12. Mas não tem U não, tá? É 12, é assim mesmo, tá? Então, vamos lá. Algarismo ordinal. Bota lá comigo. Algarismo
Dois pontinhos. O algarismo ordinal é aquele que marca a ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Hoje nós estamos falando do 12º, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente faz para botar em algarismo ordinal? A gente coloca um número mesmo, o número cardinal, e em cima a gente vai colocar um O com um tracinho. E aqui eu leio 12º, 12º andar, 12º da fila, 12º episódio, tá bom? 12º. Vamos lá? E agora em número romano, como é que eu vou fazer a representação em número romano? Olha aqui, gente, por que tá com esse som aqui no man? Ah, é porque tá pertinho do N, né? Romano. Bom, a gente sabe que número romano é aquele número que a representação dele é feita por letras, né? Não é porque é número que vai ser representado só por números, tá bom? Os números romanos não são representados por números, eles são representados por letras. E como é que é o número romano 12? Bom, a gente já sabe que o número romano 10 é um X, 11 é X e um I, e o 12 é X e 2 Is, tá bom? Esse é o número romano 12. Agora vamos fazer o antecessor do número de hoje. O número de hoje é o número 12. O que vem antes do número 12? Ah, é o 11, né? Que se Deus quiser eu vou gravar o vídeo hoje ainda. É o 11. Muito bem, gente. Vou apagar aqui para escrever o restante, fazer novas linhas, tá? E já volto. Vamos lá, gente, continuando aqui. A gente tinha parado lá em antecessores. Agora vamos lá ao sucessor. Bom, a gente já sabe que o número de hoje é o 12, né? Então vamos lá primeiro escrever sucessor. O número de hoje é o 12. O que vem depois do 12? É o 13, né? 12, 13. Ótimo. Agora, decomposição. Decomposição significa separar. Decomposição. Como assim, tia, separar? Significa separar o número. Olha, quando eu vejo aqui o número 12, eu sei que ele tem de unidade 2 unidades e de dezena 1, não é? Ele tá juntinho. Mas quando eu peço a decomposição, eu tô pedindo para separar. Eu tô pedindo para me dizer o que é unidade e o que é dezena. Então vamos lá agora? Então nós temos uma dezena e 2 unidades. Muito bem, ótimo. Deixa eu apagar aqui para não fazer confusão. Beleza, depois nós temos a perguntinha se é um número par ou se é um número ímpar. Vamos lá ver se é um número par ou ímpar. Vamos lá desenhar os meus brincos para ver se eu consigo formar pares com os meus brincos. Vamos lá, vou desenhar 12 brincos, tá bom? Isso aqui são brincos, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não é a letrinha C, são os meus brincos, argolinhas, assim, igual essa, ó. Ok? É porque a tia sabe como é que é os desenhos da tia, né? Acho que eu já não preciso mais falar, vocês já estão acostumados, né? A gente não vê muito bem. Então vamos lá, ó. 1 par de brincos, 2 pares de brincos, 3 pares, 4 pares, 5 pares e 6 pares. Opa, sobrou alguma coisa? Não sobrou nada. Então, se não sobrou nada, eu consegui formar pares, não consegui? Então, se eu conseguir formar par, é porque o número é par. Então, vamos lá marcar o número par. Beleza, agora nós vamos lá para a sequência numérica.
e escreva de 240 a 260. Coloca lá o enunciado comigo. Escreva de 240 a 260. Beleza. Vamos lá então agora escrever. Bom, começando do 240, depois vem 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 e 260. Beleza, fechamos. Vou apagar aqui o quadrinho e fazer novas linhas, tá? Será que tá dando pra ver? Deu, né? Acho que deu, né? Vamos lá, gente, fazer arme, efetue e dê nome aos termos. Então, vamos lá. Arme, efetue e dê nome aos termos. 2 pontinhos. Bom, letrinha A é 338 mais 421. Letrinha B, 766 menos 344. Beleza, então agora vamos começar a armar a nossa continha, né? Então a primeira coisa que eu preciso fazer, primeiro eu vou lá na letra A, né? Que é a primeira. Então eu vou colocar lá a referência de que é a letra A, porque senão na hora de eu corrigir eu não vou saber o que é o que, tá bom? Então tem que botar a referência de qual letra é A ou B? É A. Beleza, e de preferência muito bem organizado, um embaixo do outro, tá bom, gente? Então, depois disso, eu preciso fazer o quadro valor lugar. Vamos lá fazer o quadro valor lugar, que é aquele quadro que a gente já está acostumado, né? Tem o espaço da unidade, tem o espaço da dezena e tem o espaço da centena. Tem a minha primeira prateleira, tem a minha segunda prateleira e também tem a prateleira do resultado, né? Para eu finalizar a conta, tá bom? Depois disso, eu vou colocar aqui o espacinho, ó, para eu escrever o nome dos termos, tá bom? Bota lá uma setinha, tudo muito organizado, muito bonitinho, porque nosso caderno a gente tem que ter capricho, né, gente? Beleza, então agora nós vamos lá na letrinha A, que é a letra que a gente está fazendo, ó, vou até marcar aqui a letra que a gente está fazendo. E eu vou procurar o quê? Vou procurar o sinal, que geralmente está aqui no meio. Opa, achei o sinal. Tia, por que é importante encontrar o sinal? Porque é com o sinal que eu vou saber o que é a primeira parcela e o que é a segunda parcela. E é a partir disso que eu vou saber o que eu boto na minha primeira prateleira e o que eu boto na segunda, né? Então vamos lá, primeira prateleira, olha lá, primeira parcela, tudo que está na frente do sinal. Segunda parcela, tudo que está depois do sinal.
Ótimo. Agora eu vou colocar a minha mãozinha lá para eu não me perder, lá na minha primeira parcela. E eu vou verificar qual é o último número, mas não é o último número da conta, tá? É o último número da primeira parcela. Qual é o último número da primeira parcela? Vê aí. Tempo para pensar. Ah, muito bem. Se você respondeu que é o 8, muito bem. E onde que eu tenho que colocar o 8? Aqui na minha primeira prateleira, né? Então, vou colocar aqui o 8. E o que vem antes do 8? Tempo para pensar. Ah, muito bem, 3. E o que vem antes do 3? É outro 3. Muito bom. Agora eu vou lá botar o meu dedinho lá na minha segunda parcela para eu não me perder. O último número qual é? 1. Vou colocar lá no último quadradinho da segunda prateleira, porque é a minha segunda parcela, né? E o que vem antes? Ah, é o 2, muito bem. E o que vem antes? Ah, é o 4, muito bom. Só ficou faltando uma coisinha, gente. O que é? Ah, é o sinalzinho de somar, muito bem. E agora eu posso fazer a minha continha. Vamos lá? Começando sempre do final, quase tudo em matemática eu vou começar do final. A única coisa que não começa do final é a continha de dividir. Então vamos lá, 8 com mais 1, coloca aí 8 dedinhos comigo e sobe mais 1. Agora a gente vai abaixar descendo, vai baixar contando. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem, 9, coloca lá. 3 com mais 2, coloca aí 3 dedinhos e sobe mais 2. Vamos abaixar contando. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Coloca lá o 5. 3 com mais 4. Vamos lá? 3 com mais 4. Vamos descer contando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Então a resposta ficou 759. Ótimo. Coloca lá em cima 759. E vamos à próxima. Não, a próxima não. Faltou o nome dos termos. Vamos lá. Conta de somar. O nome dos termos é primeira parcela. Coloca lá comigo. Primeira parcela. Segunda parcela. Soma ou total. Ótimo, perfeito, gente. Vou apagar aqui e volto já já. Vamos lá, gente, fazer a letrinha B agora. Então, coloca lá a referência de que você está fazendo a letrinha B, né? Eu vou colocar aqui de novo, porque como eu apaguei, aí vocês não vão conseguir visualizar, né? A letrinha B era 766, mas vocês não precisam colocar isso aqui não, que a gente já colocou lá em cima, tá? Menos 344, igual. E aí nós vamos lá preparar para a gente fazer a nossa continha, né? Então, primeira coisa é colocar a referência. Coloquei a referência que eu estou fazendo a letrinha B, né? Porque você vai fazer a letrinha B aí embaixo da letrinha A, né? Eu tô fazendo assim porque eu apaguei, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar aquele quadro, né? Que eu chamo de quadro, valor, lugar. Então, vamos lá desenhar o quadro, valor, lugar. Por que ele tem esse nome? Porque cada quadradinho desse tem um valor diferente, né? Então, a unidade vai ter um valor, a dezena vai ter outro valor e a centena vai ter outro valor. Por exemplo, se eu colocar o número 2 na unidade, vai ter o valor de 2. Mas se eu colocar o 2 na dezena, significa que eu tenho 20. Se eu colocar o 2 na centena, significa que eu tenho 200. Então, mesmo sendo o mesmo número, cada quadradinho aqui vai representar um valor, tá bom? E eu preciso prestar bastante atenção nisso. Então, vamos lá. Ih, tá torto. Vamos lá. Depois, o que eu preciso fazer, gente? Depois que eu fiz isso daqui, eu vou precisar ver onde está o meu sinal.
Opa, achei meu sinal. Ó, olha aqui meu sinal aqui, bem no meio. Beleza, por que eu vou precisar saber onde é que está o sinal? Porque é com o meu sinal que eu vou saber o que é a primeira parcela e o que é a segunda parcela. Então, vamos lá? Tudo que está na frente do sinal é primeira parcela. Vamos lá, tudo que está na frente do sinal é primeira parcela. E tudo que está depois do sinal é segunda parcela. A gente já sabe que a primeira parcela eu vou colocar aqui, ó, na minha primeira prateleira. E a segunda parcela eu vou colocar aqui, ó, na segunda prateleira. Beleza? Sabendo disso, vamos lá. Coloca lá o dedinho na primeira parcela para não se perder. E vamos ver qual é o último número da primeira parcela. Não é da conta toda, tá? É da primeira parcela. O último número é tempo para pensar. Ah, quem respondeu 6 está corretíssimo. É o número 6. Agora, o que vem na frente do número 6? Tempo para pensar. Ah, outro 6. Parabéns. E o que vem na frente do 6? É o 7. Parabéns, muito bem. E agora, gente, o que eu vou fazer? Vamos lá para a segunda parcela. Coloca lá o meu dedinho para eu não me perder. Último número da segunda parcela, tempo para pensar. Ah, muito bem, quem respondeu 4 está certo. E o que vem na frente do 4? Tempo para pensar. Ah, é o 4, muito bem. E agora o que vem na frente do 4? É o 3, perfeito. Opa, já tá com a continha armada, hein? Vou só apagar essa setinha aqui para depois não confundir aqui na hora de botar os termos. Beleza, só falta uma coisinha para eu conseguir terminar essa conta. Terminar de armar, né? É eu colocar o meu sinal. Muito bem, vou colocar aqui o meu sinal. Ótimo. Sendo o sinal de menos, a gente já sabe que a parte de cima é a quantidade de bolinhas que eu vou ter que desenhar e a parte de baixo é a quantidade de bolinhas que eu vou ter que cortar. Então, vamos lá? Parte de cima, tenho que desenhar 6 bolinhas. Desenha lá comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parte de baixo, quantas que eu vou cortar? 4. 1, 2, 3, 4. Quanto que sobrou? 1, 2. Coloco o 2 lá. Tia, por que você começou do final? Por que a gente começa do final em matemática? Porque quase tudo a gente começa do final. Em matemática, quase tudo a gente começa do final, tá bom? Vamos lá, agora vamos vindo pra frente aqui, ó. 6 menos 4. De novo, o que eu vou ter que fazer? 6 bolinhas, parte de cima é a parte da bolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a parte de baixo é a quantidade que eu corto. Então, vou ter que cortar 4 bolinhas. 1, 2, 3, 4. Vamos ver quantas que sobraram? 1, 2. Coloca lá, 2. Ótimo, beleza. E agora aqui, 7. Vou ter que fazer quantas bolinhas? 7. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas que eu vou ter que cortar? 3. Então, vamos lá? 1, 2, 3. Quantas que sobraram? 1, 2, 3, 4. 4. E a resposta qual é? 422. Coloco lá em cima. 422. E agora só ficou faltando colocar o nome dos termos. Vamos lá colocar o nome dos termos? A primeira prateleira aqui a gente chama de minuendo. Minuendo. A segunda prateleira aqui a gente chama de subtraindo. E essa última prateleira aqui a gente chama de resto ou diferença. Resto ou diferença. Beleza, gente? É isso. E agora a gente vai fazer o problema matemático. Vou apagar o quadro para colocar o probleminha, tá bom? Vamos lá, gente. Chegou a hora do problema matemático.
Leia o problema matemático e resolva. Então, vamos colocar lá o enunciado. Leia o problema matemático e resolva. Leia o problema matemático e resolva. Então vamos lá. Rafaela está assistindo. Rafaela está assistindo uma série. Vamos ver aqui. Que tem 18 episódios. Que tem 18 episódios. Muito bem. Na primeira temporada. Na primeira temporada. Na primeira temporada. E 21 episódios na segunda temporada. Quantos episódios Rafaela terá assistido? Quantos episódios Rafaela terá assistido ao final da segunda temporada. Ao final da segunda temporada. Bom, gente, primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre esse problema matemático aqui. Eu achei ele muito interessante, quis colocar ele aqui, já que a gente está estudando a representação dos números, né? Percebam aqui, olha, Rafaela está assistindo uma série que tem 18 episódios na primeira temporada e 21 episódios na segunda temporada. Quantos episódios Rafaela terá assistido ao final da segunda temporada? Lembra que eu tinha falado com vocês que sempre que a gente estiver lendo um probleminha, é legal a gente circular os números? Mas aí que está a atenção que a gente tem que ter. Porque os números que eu vou ter que circular nunca poderão ser números ordinais. E é por isso que a gente tem que aprender a representação dos números, tá? Então, quais desses números aqui são números ordinais? Aqueles que estão com o O ou o A, né? Porque os ordinais eles podem variar em gênero, né? Porque aqui a gente está falando de temporada. Temporada é feminina e quando o ordinal está no feminino, a gente coloca a letrinha A, tá bom? Então, aqui são ordinais. Então, eu nunca vou contar com números ordinais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um xizinho aqui para eu não confundir isso no meu probleminha, tá? Então, não vai ter esses números aqui lá na sentença matemática. Na hora de eu traduzir esse problema matemático, eu não posso botar ordinais, tá bom? Então, o que sobrou aqui? Sobrou 18 e sobrou 21. E tá querendo saber o quê? Esse problema tá querendo saber o quê? Ela tá assistindo uma série
E ele quer saber dessa série, quando chegar no final, juntando quantos episódios ela terá assistido. Então eu vou apagar aqui o quadro para que a gente possa fazer, tá? Eu não sei se dá pra gente fazer aqui a parte da... eu acho que dá pra gente fazer aqui no finalzinho a parte da sentença matemática, olha. Vamos colocar aqui no finalzinho a sentença matemática? Coloca lá comigo. Sentença matemática. Tia, que nome difícil é esse? O que é isso? Esse nome difícil nada mais é do que traduzir esse problema aqui em números, em matemática. Eu vou ter que traduzir isso daqui. E como é que eu vou traduzir isso daqui? Olha, eu já sei que eu vou ter que fazer uma conta de somar, né? Tá querendo saber quantos episódios ela vai assistir ao todo? Então, ó, eu vou pegar aquela quantia da primeira temporada mais aquela quantia da segunda temporada e somar, né? Então, qual é a quantia da primeira temporada? 18. Então, eu vou colocar lá 18 mais quanto? Mais 21. Então, essa é a sentença matemática. 18 mais 21. Coloca aqui um igual, que depois a gente vai colocar o resultado aqui, tá bom? E aí eu vou apagar pra gente montar lá o quadro valor lugar, tá bom? Então, vamos lá, gente, para a parte do cálculo. Coloca lá comigo. Cálculo. Parte do cálculo. O que a gente vai ter que fazer na parte do cálculo? Vamos fazer o quadro valor lugar. Vamos lá fazer o quadro valor lugar, que é aquele quadro que eu tenho que ter unidade, dezena e centena. Ótimo. Muito bom. Beleza. E agora eu vou montar aquela continha, né? Aquela continha da sentença matemática. Lembrando que a sentença matemática era o quê? 18 com mais 21, que vai dar igual a quanto, né? E eu vou botar no meu quadro valor lugar do mesmo modo que eu faço no Arme e Efetue. Então vamos lá. Primeiro eu vou encontrar o sinal. Depois eu vou ver o que é a primeira parcela e o que é a segunda parcela. Vamos lá, o último número da primeira parcela, qual é? 8. E o que vem na frente do 8? 1. Segunda parcela, o último número, 1. E o que vem antes? 2. E o sinalzinho qual é? Sinal de mais. 8 com mais 1, bota 8 dedinhos aí, com mais 1, vamos baixar contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. E 1 com mais 2, 1 com mais 2, 1, 2, 3. 3, né? Ótimo. Então, quanto é que dá? Dá 39. Vou colocar lá na sentença matemática, 39. E agora nós vamos abrir o espaço aqui para fazer a resposta, né? Porque o problema está perguntando, está fazendo uma pergunta. Então, a gente tem que colocar uma resposta, né? Então, vamos lá colocar junto comigo a resposta. A resposta é Rafaela, ao final da segunda temporada. Rafaela, ao final da segunda temporada. Muito bem. Rafaela, ao final da segunda temporada, terá assistido 39 episódios. 39 episódios. Muito bem, gente. 39 episódios. Olha, para casa, eu tô deixando a atividade de caligrafia da letrinha L, que é essa daqui, tá bom? Número 12, tá? Façam com carinho, com bastante jeitinho, bem bonito. E olha, nossa plataforma já tá em atividade. Vamos tentar o máximo possível publicar lá, tá bom? Um grande beijinho, meus amores. E vamos nós para o outro vídeo. Eu acho que eu vou conseguir fazer hoje. Um beijão!